Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. No capítulo 19. Joãozinho, tem como dar um pouquinho mais de retorno? Os irmãos encontraram, amém? Acompanhe na sua Bíblia, eu estou usando a versão NVT, como eu comentei. Talvez seja um pouco diferente. Mas diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi por Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo de um pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tens pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para mais uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali, encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Meus irmãos, queria compartilhar algo pessoal com os irmãos. Rafaela não vai gostar que ela fala que eu não posso falar essas coisas. Mas eu tenho passado por um momento difícil de problema de saúde mental. Eu tenho tido muitas crises de ansiedade e tenho feito acompanhamento com isso. É o burnout, né? E numa dessas crises, acho que está um pouquinho de grave, numa dessas crises, eu estava num chuveiro chorando, perguntando: Deus, por quê? Por que, Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um trabalho, acho que eu sou um professor bem-sucedido, eu consigo... Deus, por quê? Não faz sentido. E eu chorando ali no chuveiro, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim: o que você faz aqui, Elias? Eu falei: opa, esse texto eu sei qual é. Peguei a Bíblia, rapidamente fui, pesquisei, abri esse texto, e o Senhor me deu essa palavra que nós vamos comentar hoje. Eu fiz umas pesquisas que isso pode assustar você. Eu sabia que 70% da população brasileira sofre com ansiedade e depressão. Se são 200 milhões de brasileiros, eu não sou muito bom de fazer conta, né? 70 de 200... Uns 140 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e depressão. Em 2022, no Brasil, houve 44 mortes por suicídio por dia. Mais uma informação: você sabia que 18% dos pastores pensaram em tirar suas vidas nos últimos 12 meses? 4 em cada 5 pastores já teve uma ideia suicida na sua vida. Mais uma: 74% dos remédios adquiridos nas farmácias são voltados à saúde mental. De todos os remédios que se compram na farmácia, 74% é voltado à saúde mental. Mais uma: em 2020, foram vendidos mais de 180 milhões de ansiolíticos no Brasil.
É quase um para cada brasileiro. Mais, 32% da população brasileira faz uso contínuo para remédio de ansiedade e depressão. Mais, 1 em cada 6 brasileiros toma ansiolíticos e antidepressivos diariamente. O que a gente conclui com isso? Primeira coisa, nossa geração está adoecida. Isso é um fato. Nossa geração vive uma pandemia silenciosa. E essa pandemia não está na mídia, essa pandemia não passa no Fantástico domingo à noite, muito menos nas páginas de fofoca do TikTok. É uma pandemia oculta. Outra coisa que a gente conclui com isso, que nem mesmo os crentes estão imunes a isso. 1 em cada 5 pastores já pensaram em suicídio. Isso revela que os nossos púlpitos estão recheados e ocupados por homens esgotados, homens cansados, homens feridos, muitas vezes homens solitários. Eu sou filho de pastor e eu conto no dedo quantos amigos o meu pai tem. Numa mão só. O que mais a gente conclui com isso? A gente conclui que a nossa esperança ela não vem apenas da medicina. A gente conclui que a nossa esperança ela vem do médico dos médicos. Nossa esperança vem de Jesus, vem da mensagem da cruz. Cara, por que a mensagem da cruz? Porque Isaías fala o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, ou sarados. Então, à luz dessa problemática que eu apresentei para os irmãos, eu queria ver alguns ensinamentos na vida do profeta Elias para nós, nessa noite. Bem, primeira coisa, que o profeta Elias, ele era do período de Acabe, do rei Acabe, um dos piores reis de Israel. E como era de praxe, o povo tinha se voltado contra Deus e feito alianças com outros povos. Uma grande mostra disso é que o próprio rei Acabe se casou com Jezabel. Desculpa o palavrão. É quase um palavrão falar Jezabel. E do nada mesmo, apareceu um cara meio esquisito em Israel, chamado Elias. Ele apareceu no capítulo 17. Ele apareceu, chegou ao rei Acabe e disse, abre comigo no capítulo 17, versículo 1, diz assim: Elias que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nem orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha que cara estranho. Em outra versão, na versão linguagem de hoje, diz assim: até que eu diga para cair chuva novamente. Né, é o famoso até a segunda ordem. A galera de marinha sabe o que é isso, né? Quando o sargento vai apertar o marujo, fica aí na posição até a segunda ordem. Então, até que eu mande o contrário. Gente, que homem corajoso é esse? Virar para um rei, Acabe, falar que não vai chover, segundo a minha ordem. Outra coisa, que homem ousado, né? Porque ele falou, ele não falou até que Deus mande, até que Deus mande o contrário, até que Deus fale o contrário. Esse cara esquisito falou até que eu fale o contrário. E o pior de tudo é que aconteceu. Não choveu. Deus mandou Elias fugir para o meio do deserto. Ele foi se esconder perto da Jordânia, do Jordão, junto a uma torrente de Querite. Deus mandou ele ir para lá. E Deus deixou tudo preparadinho para Elias. Falou: Elias, olha só, você vai para lá, vai ter um riacho, você vai beber da água, e de manhã vai chegar um corvo que vai trazer pão e carne, e na tardinha vai chegar um corvo também te trazendo pão e carne, famoso urubu, né? Trazendo pão e carne. Coisa linda. Comeu hambúrguer por 3 anos. Né? Pão e carne, coisa linda, né? Fechou o cheeseburger. O X não tem, não tem queijo, né? Aí faltou, né? Mas tinha hamburguinho todo dia, de manhã e à tarde, por 3 anos. Elias ficou ali vivendo sobre isso. Como Elias tinha dito que não ia chover, e não choveu mesmo, o riacho secou. E Deus mandou ele ir para um lugar chamado Sarepta, que já estava no esquema que uma viúva iria alimentar ele.
Essa é a história sequencial de Elias. Elias chegou nessa viúva de Sarepta, e não deu bom dia, não deu olá, tudo bem, não deu a paz do Senhor, varou, não falou nada. Só chegou e falou assim: mulher, traz uma vasilha de água para eu beber. Super educado, né, Elias? Enquanto essa mulher estava indo buscar a água, ele falou: também quero pão. Também quero pão. Um educado nota 10, esse Elias. E aí a mulher dramática, né, respondeu: só tem um pouco de farinha e um pouco de botija, e um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija. Não está vendo que eu estou aqui catando madeira para poder cozinhar? Vou fazer uma comida para eu e meu filho a gente comer e a gente vai morrer. Dramática. Que aí Elias respondeu: não faltará farinha na tua panela, nem botija, nem azeite na sua botija, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E Elias foi hospedado na casa dessa mulher. Só que, para piorar a história, o filho dessa mulher morreu. E aí a mulher colocou culpa em Elias. Meu filho morreu porque você está aqui, Elias. Não era para você ter vindo. Aí, quando você chegou, começou a tudo dar errado, Elias. A gente tem de comer, mas meu filho morreu. Aí Elias vai, ora pelo menino, o menino ressuscita. Depois que o menino ressuscitou, Deus falou para Elias: agora chegou a hora de você ir até Acabe e falar que vai chover depois de 3 anos e meio. Aí Elias começou a voltar para Acabe. Enquanto isso, Acabe estava furioso, querendo buscar Elias. Onde está Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? Acabe tinha um servo chamado Obadias, que um certo dia falou assim: Obadias, vai por aqui que eu vou por ali. Se a gente não achar Elias, alguma água a gente vai achar, para a gente levar água lá para o nosso campo, porque acabou a água. E aí, no caminho de Obadias estava andando, caminhando, do nada encontra quem? Elias. Quando Obadias encontra Elias falou: quero ir falar com Acabe. Aí Obadias, eu fico imaginando essas coisas, né? Obadias, meu Deus, tu tá maluco? O rei quer te matar. Obadias era um servo do Senhor. Obadias, ele tinha escondido 100 profetas de Deus numa caverna e sustentava eles com água e pão todos os dias, porque Jezabel queria matar os profetas. Então, Obadias já tinha esse histórico de esconder profeta, né? O rei vai achar que eu te escondi. Eu vou morrer, e você vai morrer, e vai todo mundo morrer. E não vai chover, porque foi até a sua ordem. Então, o que a gente faz? Não, vou falar até o rei. E Elias foi até o rei Acabe. Chegou no rei Acabe e o rei falou assim: és tu o perturbador de Israel? Aí Elias foi responder: eu, perturbador? É você, cara. Você que fez aliança com o povo errado, você que está servindo Baal, faz tempo a Baal, se distanciou de Deus, está fazendo isso tudo. E digo mais, hein? Pode chamar todos os profetas de Baal e todos os profetas dos caras aí. Vamos nos reunir no Monte Carmelo, chama todo mundo da região de Israel, que vamos fazer, como os jovens dizem, né, um X1. Só que não era um X1, né, era um X850. Era ele contra 850 profetas de Baal e profetas dos pós-ídolos. Você conhece a história. Ele mandou fazer um altar, e a estratégia era quem o fogo caísse primeiro seria o campeão, né? Mais ou menos era essa a brincadeira. E lá os profetas de Baal, os 850, começaram lá do jeito deles a fazer um uga-uga lá deles, e foi. Começou o uga-uga, uga-uga, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, passou 12 horas e o uga-uga não acabava. Aí Elias, já estava pistola, falou assim, começou a zoar os profetas. Falei: o Deus de vocês não está ouvindo não, hein? Acho que ele está dormindo, hein? Esse uga-uga aí não está funcionando não, hein? Canta mais alto para ver se ele não está ouvindo. E o Deus de vocês assusta. Elias começou a zoar os caras. Passou esse tempo todo, quando foi meio-dia, ele falou: agora é minha vez. Agora é minha vez. E Elias vai, restaura o altar, pega 12 pedras, que representa cada tribo de Israel, e faz uma valeta em torno do altar, uma covinha em torno do altar. E pediu água. Gente, água era uma das coisas mais raras que tinha, né? Ele pediu uma botija de água e desperdiçou na frente de todo o povo de Israel a botija de água em cima do altar. Aquilo que estava faltando. Aquilo que era precioso, desperdiçou em cima do altar.
e pediu mais uma botija. Desperdiçou em cima do altar. Mais uma botija. Foram 12 litros de água nessa brincadeira, 3 botijas. E Elias vai, ergue a voz aos céus e ora uma das orações mais poderosas da Bíblia. Elias diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e lambeu a água toda que estava no rego. O que todo o povo vendo caiu sobre o chão e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que cena maravilhosa. Saiu dali, Elias foi e matou os 850 profetas. Cara forte. E falou o seguinte: meu servo, sobe ali, que eu estou sentindo que vai chover. Aí o servo foi lá, isso é tudo em sequência. Você vai entender onde eu quero chegar. O servo foi lá, não, senhor, não tem nada de chuva não. Pode subir de novo. O servo foi lá, não tem nada de chuva não. Vai a terceira vez. Não tem nada de chuva não. Vai a quarta vez. O servo foi 6 vezes. Se fosse eu já não ia mais na terceira, tá? Oxi, ficar subindo para ver, porque eu já vi uma vez. Não mudou nessa minha descida, não mudou não o tempo não tinha sudoeste lá, porque o sudoeste muda rapidinho, né? Igual hoje de manhã. Saí de casa, um sol, falei, gente, tá calor hoje, né? Quando eu olhei, estava chovendo quando acabou o culto. Falei assim, nada a ver, do nada voltou o sol. Né? O tempo estava mudando assim. E aí, na 7ª vez, o jovem foi lá e voltou e chegou Elias. Falou assim, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias vai e responde, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. E ele virou para Acabe e falou, Acabe, corre que vai chover. E todo mundo saiu correndo e caiu um chuvaral todo, imenso, um chuvaral todo. Então, o que a gente pode concluir quem é Elias? Elias era um homem corajoso. Fato. Elias era um homem ousado. Elias era um homem destemido. Elias era um homem meio matuto, como ele lidou com a viúva de Sarepta. Elias era um homem brincalhão, zoou dos profetas do Uga-Uga. Elias era um homem forte. Eu acho que matar 850 pessoas deve ser cansativo. Não consigo nem imaginar quantos são 800. São 2 igrejas dessa cheia. Meu amigo, era forte. Elias era um homem usado por Deus. Elias era um homem que fez a chuva cair e a chuva parar. Elias era um homem que fez o fogo cair do céu. Elias foi um homem que foi usado por Deus, que depois do fogo cair do céu, o povo inteiro caiu reconhecendo que só o Senhor é Deus. Esse é Elias. Esse é Elias. Agora, leia comigo o versículo 2, do capítulo 19. Por isso o quê? Toda essa história que eu te contei. Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Mediante a esse Elias que eu contei rapidamente a história dele, o que você acha que ele responderia? Jezabel, pode vir quente que eu estou fervendo, filho. Só vem. Jezabel, eu fiz fogo cair do céu. Vou te dar um Hadouken aqui. Morre rapidinho. Jezabel, eu fiz a chuva parar. Eu posso fazer o teu coração parar também. Jezabel, você acha que eu tenho medo de você, Jezabel? Jezabel, você acha que você me assusta? Jezabel, você acha que eu vou arregar para você, Jezabel? Pode vir, Jezabel. Pode vir. Mediante a história, é esse Elias que a gente está esperando. O cara que fez o fogo cair do céu. É só orar de novo e fazer o fogo cair na cabeça dela. Acabou. Se ele fez uma vez, consegue de novo. É só usar o mesmo macete. É esse Elias que a gente viu. Matuto, brincalhão. Todo. Mas olha o que aconteceu no versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida.
Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois disso, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse Elias. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Parece que esse Elias é o Elias que eu contei a história. Cadê o Elias que disse que não vai chover até a segunda ordem? Cadê o Elias que foi alimentado pelo Senhor por 3 anos? Cadê o Elias que disse que não ia faltar comida para a viúva e não faltou comida para a viúva? Que quando o menino morreu, fez o menino ressuscitar com a sua oração? Cadê o Elias que fez fogo cair do céu, que matou os 850 profetas de Baal? Cadê o Elias que fez a chuva cair, que fez a chuva parar, que fez o povo reconhecer que só o Senhor é Deus? Cadê esse Elias? Agora ele está aqui pedindo para morrer. Isso mostra para a gente algumas coisas. Primeira coisa, que nós somos humanos. Nós passamos por doenças. Nós passamos por vales da sombra da morte. Nós passamos por um momento que nós vemos a morte de perto. Depois que você nasceu, a segunda certeza é que tu vai morrer. Nós somos humanos. Segunda coisa, nós somos limitados. Nós não somos super-heróis. Nós não somos de ferro. Nós somos ilimitados. Nós somos fracos. Nós somos imperfeitos. Terceira coisa que a gente conclui com isso, que nós somos carentes da graça do Senhor. Nós servimos a um Deus que Ele pode nos curar da nossa doença. Nós servimos a um Deus que Ele estará no vale da sombra da morte com a gente. Nós servimos ao Deus que no tempo certo, já marcado na eternidade, Ele nos chamará para morarmos com Ele. Nós servimos a um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que tudo pode. Se nós somos fracos, Ele é forte. Se nós somos limitados, Ele é infinito. Se nós somos imperfeitos, Ele é perfeição. Ele dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse é o nosso Deus. E à luz desse texto, daquilo que eu falei no início e sobre isso, hoje nós vamos falar sobre os 4 toques de Jesus quando nós estamos com medo. Os 4 toques de Jesus quando estamos com medo. Olha no versículo 5. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Repara algumas coisas nesse versículo. Primeira coisa é que ele dormiu. Gente, como que alguém consegue dormir se ele está com o coração angustiado, se ele está com medo, se ele está com vontade de morrer e se ele sabe que Jezabel está procurando ele? Quando eu estou passando por crise de ansiedade, a coisa que eu não consigo fazer é dormir. Como ele conseguiu dormir? Aí eu entendo que foi Deus. Eu acho que Deus fez ele dormir. Aí já escreve a lápis. Escreve a lápis. Acho que Deus fez ele dormir. Acho que Deus deu sono para ele. Por quê? Para se cumprir o Salmo 127, versículo B. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Então Deus fez ele dormir. Outra coisa. Ele se deitou aonde? Ele se deitou debaixo do pé de giesta. Aí eu fui pesquisar. Uma giesta é uma árvore florífera. Olha que bonita a palavra. Que tem origem em Portugal. Uma árvore de flores, bem bonitas. Ela é baixinha, tem no máximo 2 metros, com flores amarelas, tipo um mini ipê. Sabe ipê? Ipê? Que é bonito. Acho que é a árvore preferida da minha mãe, o ipê. O ipê, então, é um ipê amarelo baixinho, com troncos finos, no máximo 2 metros. E a giesta, ela tem, na região onde foi originada, ela tinha um símbolo de esperança
e coragem. O símbolo da giesta é esperança e coragem. Então, aonde Elias dormiu? Aonde Deus fez Elias dormir? Elias dormiu na esperança e na coragem. Esperança no quê? Esperança que Deus está no controle. Coragem de quê? Coragem para continuar caminhando. Às vezes, em algumas situações da nossa vida, nós precisamos dormir no Senhor. Alimentar a esperança que Ele está no controle e termos coragem para seguir em frente, sendo guiados por Deus. No versículo 5, continuando, diz assim: Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levanta e coma. Elias olhou em redor, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Repara que Elias ele não acordou atônito, ele não acordou agitado. Ele acordou calmo a um ponto de conseguir reparar as coisas em volta e ver as coisas em volta. Meu amigo, se você me acorda, eu acordo num susto, não consigo ver o que tem, nada, saio tropeçando pela frente. E não foi assim que com Elias. Elias acordou calmo. Acordou calmo. Isso mostra pra gente o cuidado do Senhor para conosco. O primeiro toque do Senhor para conosco quando nós estamos com medo é o toque do cuidado. É o toque do cuidado. Cuidado em nos fazer dormir. Cuidado em alimentar a nossa esperança. Cuidado em nos dar coragem. E cuidado em até não nos acordar bruscamente. Deus cuida de nós. Outra coisa. Não fui eu. Outra coisa. Em momentos difíceis, só um toque de Jesus para nos acordar. Não é mesmo? Mas às vezes, só um toque de Jesus para nos acordar. Só que às vezes nós não queremos acordar. A gente quer ficar sentindo o cochilinho da cama. Sabe quando você acorda, domingo de manhã, você acorda bem todo dia. Segunda-feira acorda cedo, com coisa linda. Terça-feira, quarta-feira acorda cedo, à disposição. Até no sábado gente, acordei cedo, acordei 7 horas no sábado. Chega no domingo, vem um sono que você não sabe de onde vem. Gente, passou um período que Axa acordava cedo todo dia. Menos um, adivinha qual? Domingo. Todo dia Axa acordava cedo. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Acordava cedo todo dia. Mas no domingo, se deixasse ir até às 11. Que isso, gente? Que isso, gente? Às vezes, nós não queremos acordar. Mas Deus nos toca para nos acordar. Outra coisa, versículo 5. O anjo, enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-te e coma. O segundo toque, porque aqui fala o seguinte, na minha Bíblia fala assim, ó. Elias olhou no versículo 5. Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse: Levanta-se e coma. Levanta-se e coma. O anjo não foi acordar Elias à toa. O anjo não foi acordar Elias só de resenha. O anjo foi acordar Elias para passar uma informação. Levanta-se e coma. Então, entenda aqui que duas coisas. Primeira coisa, que o segundo toque do Senhor para conosco quando nós estamos com medo é o toque da orientação. Primeira coisa que quando nós estamos com medo, angustiados, quando bate ao pé do nosso peito, Deus nos toca para cuidar da gente. E segunda coisa, Deus nos toca para nos orientar. Porque quando nós ficamos assim, nós ficamos desorientados, sabe? Sem era nem beira. Deus nos toca para nos orientar. E qual é essa orientação? Veja no versículo 5. Levanta-se e coma. A primeira orientação é para levantar. Quando o Senhor nos toca, nós não podemos permanecer da mesma maneira depois de sermos tocados por Jesus. Às vezes, o nosso milagre está no ato de levantar. Quer ver uma coisa? Abre comigo, deixa um dedo aí, abre comigo em João.
Eita, foi. Deixa um dedo aí. Deixar um dedinho mesmo, senão vou perder isso aqui. Essa Bíblia está nova. João capítulo 5, versículo 1 a 9. Acho que é João 5, quando vai curar o paralítico. Isso mesmo. Depois disso, voltou Jesus a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento das águas, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Coisa boa, né? Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Eu nem tenho 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, lhe perguntou: você gostaria de ser curado? Ah, não. O homem respondeu: não consigo. Que isso, gente? Calma aí, olha para mim. Se você tem um problema, se você é paralítico, Jesus chega e fala assim: você gostaria de ser curado? E o homem fala: não consigo. Continua. Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Ou seja, o homem ele colocou a culpa no outro. O Senhor não pode me curar porque o outro não deixa. É uma desgraça que se chama vitimismo. Eu não vou nem falar nada. É porque isso aí tá entranhado nessa nossa geração, do vitimismo. Aí não pode mais fazer brincadeira, aí tudo é bullying, e tudo é tudo. Tudo é tudo, não pode fazer nada. Eu sou a vítima. Ai, meu Deus. Jesus lhe disse, versículo 8. Primeira coisa, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Pensa comigo, você não acha que o homem paralítico já não tentou levantar? Eu fico pensando nessas coisas, né? Um homem paralítico, o homem não anda. Você acha que ele já não pensou em levantar? O que você acha que o homem iria fazer? Você acha que eu não tentei, Jesus, levantar várias vezes? Você acha que eu já não tentei levantar 1, 2, 3? Eu estou há 38 anos tentando levantar, Jesus. Aí toda vez que eu tento me arrastar até lá, vem um cego e vem antes de mim, porque o cego tem perna, eu não tenho. Você acha que eu não tentei, Jesus? Você acha que eu não tentei levantar? Sabe a diferença? A diferença é que não é no levantar, e sim quem te mandou levantar. Porque às vezes levantar é difícil. Porque levantar é lidar com o seu fracasso. Que você 38 anos tentando levantar e não consegue. Às vezes levantar é lidar com uma frustração que você não quer nem mais lembrar dela. Ao invés de levantar, é você lidar com uma deficiência sua, com um preconceito seu, com uma briga com o irmão, com um orgulho seu, com o não perdão que você não dá para o seu irmão. Às vezes você não quer levantar. Só que é no levantar que Deus quer te curar. Não é para ficar parado. Não é para ficar parado. Levanta. Levanta. Ah, mas eu já tentei 1, 2, 3 vezes. Mas se é Deus mandando você levantar, levanta. Vê Moisés. Ele falou: Moisés, vai lá falar com o faraó. Moisés gago. Foi lá a primeira vez, seu olha que loucura. Seu faraó, libertar o povo do Egito. O faraó, não. Aí Moisés volta. Aí Deus falou: vai a segunda vez. Foi a segunda vez. Não, mas volta. Gente, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta, foi a sexta, foi a sétima. Foi 10 vezes. Seguindo a ordem do Senhor. 10 vezes. Porque a gente tem na nossa consciência que seguir a vontade de Deus, a gente vai fazer tudo certo. Sabe? Às vezes, seguir a vontade do Senhor é fazer as coisas que dão errado, mas a gente ir tentando até dar certo. Foi com Moisés. Foi com Elias. O anjo chegou a Elias, levanta, levanta. A segunda coisa, isso aqui eu acho genial. Levanta e coma. Elias levantou e olhou para o lado e viu um pão quentinho assado sobre as pedras.
Meu irmão, não se faz um pão em uma cochilada. Pra gente começar a história. Meu pai, quando vai fazer um pão, são 12 horas a brincadeira. Porque o fermento já está pronto. O tal do levain. É o fermento chique dele lá, que ele faz lá, que tem que... É igual um filho, tem que alimentar todo dia com água. O levain. Se for com levain, 2 dias. Para fazer um pãozinho. Eu falei assim, pai, nesse tempo eu já fui na padaria e voltei rapidinho. Não, mas aí você está comendo... tá bom. Tá. Não se faz um pão numa cochilada. Então me dá a impressão que enquanto Elias estava pedindo para morrer, Deus já estava preparando o seu sustento. O pão estava quente. Não sei se você entendeu. Enquanto você descansa em Deus, Ele mesmo está preparando um pão quentinho para você. Um maná do céu, um conforto, um oásis no meio do deserto. Para quê, Caleb? Para mostrar que você não está desamparado. Para mostrar que nós temos um Deus que sabe cuidar da gente. Para mostrar que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade do Senhor. Para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto você chora e pede a Deus uma saída. Enquanto você clama e pede a Deus por uma solução. Enquanto você ora por um problema. Enquanto você está com o coração angustiado, triste, chorando. Passando por crise de ansiedade. Enquanto essas coisas estão acontecendo, Deus já está preparando uma solução. Ele já está organizando a vitória. Ele já está te dando livramento de coisas que você nem sabe. Ele já está te livrando. Ele já está preparando o caminho e nos orientando. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o segundo toque. É o toque da orientação. Levanta e come. Que o pão já está preparado. Quentinho na pedra. Outra coisa, no versículo 7, diz assim, o anjo voltou, porque Elias dormiu. E disse, levanta e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tens pela frente. O segundo toque é o toque da preparação. Escute uma coisa. Ele não nos coloca numa nova estação sem nos preparar primeiro. Ele não nos coloca num novo ciclo sem nos preparar primeiro. Ele nos prepara para coisas que nós nem imaginamos que nós vamos fazer. Quer ver? José do Egito. Antes de ser governador, antes de ele foi forjado por Deus na rejeição dos seus irmãos, ele foi forjado por Deus na escravidão, ele foi forjado com Deus na prisão, mesmo já tendo recebido a profecia do Senhor, o sonho. Então, antes dele ser governador, tem a forja, não sei nem se isso existe, neologismo. Quer ver outra coisa? Moisés. Antes de Moisés ser usado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés foi preparado por Deus por 40 anos no deserto de Midian, encarando sarça ardente, aprendendo sobre humildade, aprendendo sobre liderança. Quer ver outra coisa? Davi. Antes da batalha épica de Davi contra Golias, Davi foi forjado e preparado antes pelo Senhor no campo de batalha, que é chamado rebanho, no campo dele. Quando ele matou um urso, quando ele matou um leão, quando ele botava os lobos para correr, e aprendendo a ser um rei, cuidando das ovelhas. Quer ver outra coisa? Paulo. Depois que Paulo caiu do cavalo e viu Jesus, Paulo já saiu pregando? Não. Paulo foi passar anos se preparando, estudando e sendo forjado para o Senhor, nessa dolorosa preparação para ser o maior missionário transcultural da história. Nosso próprio Jesus, gente, antes da Via Crucis, antes de ser crucificado, Jesus foi preparado e forjado no Getsêmani. Dolorosa preparação que culminou na nossa justificação na cruz. Então, se você está sendo forjado por Deus, se você está sendo provado, se você está na prova, meu irmão, se o parafuso da tua vida está sendo apertado, isso significa que é Deus preparando para uma nova estação.
para o novo ciclo. Algo novo está vindo. Se prepara. Algo novo está vindo. Algo novo está vindo. Quarta coisa, para a Rafaela não brigar comigo, eu já estou falando muito, está no versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Elias se levantou, comeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Olha o versículo 9. Final. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Foi a mesma coisa que eu ouvi no banho, quando eu estava chorando crise de ansiedade. O que você faz aqui, Caleb? O que você faz aqui? O primeiro toque é o toque do cuidado. O segundo toque é o toque da orientação. O terceiro toque é o toque da preparação. E o quarto toque é o toque da presença. Quando nós falamos, nós estamos movimentando o ar. E nós conseguimos sentir a vibração do movimento do ar na outra pessoa. Então, quando Deus falou, é como se Elias estivesse sendo tocado pela vibração da voz do Senhor. Por isso que é o toque da preparação. Agora, veja o seguinte, ele faz uma pergunta a Elias. E ele não pergunta: o que você faz aí na caverna, Elias? Ele não pergunta: o que você faz nessa caverna, Elias? Ele não pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Em vez disso, ele fala: o que fazes aqui, Elias? Ele está na caverna conosco. É o toque da presença. Escute, meu irmão, nesses momentos de sombrios, nesses momentos de aflição, nesses momentos de angústia, nesses momentos de crise de ansiedade, nesses momentos de depressão, nesses momentos de vale à sombra da morte, nesses momentos de provações, nesses momentos de fornalha, nesses momentos de cova dos leões, de mar vermelho fechado, nesses momentos que a gente está se afundando no fundo do mar, nesses momentos que a tempestade, que parece que o barco vai cair, nesses momentos de escuridão, nesses momentos de caverna, Ele está conosco. Seja na nossa angústia, seja na nossa crise de ansiedade, seja na nossa depressão, seja na nossa doença, seja no vale da sombra da morte, seja na cova dos leões, seja na tempestade, seja no chuveiro comigo chorando lá na crise de ansiedade, Ele está conosco. Ele te pergunta: o que você faz aqui, Elias? É como se ele estivesse dizendo: eu estou contigo nessa, eu estou cuidando de você, Elias. Eu estou te orientando, Elias. Eu estou te preparando, Elias. Eu estou contigo e não te abandono, Elias. Até porque eu sou o Deus Emanuel, que é Deus conosco. É Deus conosco. Ele está com a gente. Ele está com a gente na caverna. O Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo que fez todas as coisas, o Deus que estava na criação de tudo, que criou o céu, que criou o mar, que criou a terra. Não há nada maior no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, nem no tempo, maior do que o nosso Deus e mais poderoso que o nosso Deus. Esse Deus que é santíssimo, Ele vai para uma caverna por causa de você. Uma caverna não é um lugar de um rei. Mas ele está lá com você. Às vezes não faz nem sentido, sabe? Não faz nem sentido. Às vezes a gente chora e nem entende por que está chorando. Às vezes é uma angústia que aperta o nosso coração, que a gente fala assim: Deus, o que está acontecendo? E a gente fica querendo arrumar problema por uma coisa. A gente fala: é demônio. É demônio. Não, isso é demônio. Aí sobe 7 vezes no monte. Às vezes não é demônio não, gente. Às vezes é doença. Às vezes é um problema doentio. E está tudo bem, gente. Ou você acha que você não vai ficar doente? Eu falo isso para mim toda vez que eu estou com ansiedade. Principalmente a Axa. Que quando o Axa fica doente, meu amigo, já tem que começar... Porque eu tenho... A gente está em família, né? Eu posso falar. Eu tenho
gatilhos, porque quando a Axa tinha 50 dias, ela ficou internada. E isso, sim, isso gerou gatilho em mim. Então, quando o nariz de Axa começa a escorrer, filho, já espera eu passar mal também. E aí eu preciso repetir para mim, tá tudo bem. Ele está comigo. Tá tudo bem. Ele está comigo. Tá tudo bem. Ele está comigo. E aí parece que a presença dele conforta o nosso coração de um jeito que não faz sentido. E nos dá uma paz que um Rivotril não dá. Que um canabidiol não dá. Que um clonazepam não dá. Que um trazodona não dá. Dá uma paz que excede o nosso entendimento. Que é a paz do Senhor. Até porque Ele é o príncipe da paz. Não é verdade? Uma paz. Uma paz. É uma paz da certeza que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Talvez Deus me mandou falar aqui nessa noite. Vai ficar tudo bem. Vai passar. Não pensa que a tempestade é para sempre. Uma hora a chuva passa. Não pensa que essa angústia vai ser para sempre. Ela vai passar. Nossa igreja passa por momentos. Venho recebido notícias de várias pessoas que têm sofrido disso. De ansiedade. E é comum, gente, o profeta Elias, gente, Elias é um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento, gente. Elias nem morreu. Foi direto para o céu. De carruagem de fogo. Uber Fire. Elias, gente. Gente, nosso próprio mestre, no Getsemane, ele sofreu angústia. Uma angústia tão grande que os seus poros começaram a exalar sangue. Ele chorou sangue. Para chorar sangue, a pressão tem que estar pelo menos, um 25/30. Para bombear muito forte o vaso sanguíneo não aguentar e o sangue sair pelos vasos mais sensíveis. Tá tudo bem, gente. Eu tenho recebido muitas informações de irmãos aqui na nossa igreja que estão passando por esses problemas. A gente tem o caso do nosso pastor, que está passando por esse problema, que está se recuperando já. Cada dia é um dia, cada passo é um passo. Cada dia é uma vitória diferente. A gente viu na quinta-feira o pastor falando que ele conseguiu vir para a igreja e montar um armário e não passar mal. Gente, nosso pastor que tinha uma marcenaria dentro da igreja. Vai passar. Sabe? Vai passar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está sozinho nessa, não. Nós somos uma igreja. Nós oramos uns pelos outros. Outra coisa, não tenha vergonha de compartilhar isso, não. Porque às vezes, o inimigo vai falar, se tu falar que está passando por isso, vão te chamar de maluco. Você, Caleb, está falando que está indo no psiquiatra, você é maluco. Não fala essas coisas, não, fala assim. Fala assim para nós nos ajudarmos em oração. Não é verdade? Ou você está esperando que o irmão tenha uma bola de cristal para saber o que está acontecendo com você? Gente, nós somos um corpo. Nós oramos uns pelos outros. Nós oramos uns pelos outros. Comenta com o teu irmão, comenta com a pessoa que está próxima a você. Pô, irmão, ora por mim, agora, Renatinho aqui, antes de começar o culto, Caleb, senta aqui. Pô, hoje de manhã foi bom, tá precisando disso, tem passado por problemas, tal, tá difícil. Gente. Vamos exercitar isso? Vamos orar uns pelos outros?